Bem, irmãos, dando continuidade ao nosso vídeo sobre o cessacionismo do dom ministerial de profeta e da profecia, a gente vai estar chegando agora na parte 3, na qual a gente vai começar a tratar da dedução lógica, né? Nós vimos as características, nós vimos também as funções de um profeta, e agora a gente vai ver a dedução lógica, lembrando dos nossos 3 pilares, do porquê que, juntada, né, vinculada totalmente às funções e às características, o porquê do dom de profecia ter cessado e não continua mais hoje. Lembrando que a dedução lógica ela não é uma dedução lógica desvinculada das funções e das características apresentadas aqui nessas aulas anteriores do próprio dom. Então, baseado nos textos, deduz-se logicamente que a profecia não continua. Entendeu? Então, assim, é bem simples, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu separei bastante coisa para a gente ver aqui. Vamos lá. Dedução lógica. As deduções lógicas dependem das afirmações feitas acima, ou seja, nas aulas anteriores, lembrando que esse acima se refere ao meu livro, as quais já possuem os seus respectivos textos base em sequência. Logo, não os repito abaixo, mas mantenho em consonância ativa o que é dito aqui com o que foi dito anteriormente nas referências. Eu fiz isso também na aula sobre o fim do dom do apostolado, que basicamente eu não quis repetir todos aqueles versículos que eu botei em cada dedução lógica, porque eles já estão nas funções e nas características. Aqui seria só uma repetição, mas eu coloco vários versículos conforme no meio do texto, por exemplo aqui, mas eu não faço a repetição, né, do que eu já falei anteriormente. Então basicamente é só uma observação. Ok? Então a primeira dedução lógica que a gente tem aqui é a seguinte. Em vista de tudo que vimos, né, das funções e características de um profeta, não é possível termos o ministério e o dom profético em atividade hoje, por 2 motivos de função. O primeiro se dá pelo fato de o próprio Senhor Jesus estabelecer em João Batista a interrupção das profecias veterotestamentárias a respeito dele, o Messias. Aí aqui eu botei a citação Lucas 16, onde o próprio Senhor Jesus diz: a lei e os profetas duraram até João Batista. Claro que temos profetas no Novo Testamento. Por isso, aqui é colocado também o segundo motivo. O segundo motivo é que os profetas neotestamentários tiveram como função estabelecer e fundar, junto aos apóstolos, a doutrina da igreja, a qual já está fundada e estabelecida, tendo nesta doutrina também as previsões futurísticas da segunda vinda de Cristo, fechando assim o ciclo de função e propósito destes, no caso, destes profetas, dessas profecias. O livro de Apocalipse, dado ao último apóstolo, João, contém as profecias finais sobre a segunda vinda de Cristo, selando o cânon e tornando desnecessária qualquer revelação profética adicional. Sendo assim, os profetas do Novo Testamento, conforme Efésios 2:20, lembrando que Efésios 2:20 vai tratar que a igreja está fundada na doutrina dos apóstolos e profetas neotestamentários, não veterotestamentários, foram parte do fundamento da igreja, ao lado dos apóstolos. Uma vez estabelecido esse fundamento em Cristo, a necessidade de profetas se extinguiu. Ou seja, os profetas veterotestamentários profetizaram sobre Cristo até João Batista, e os do Novo Testamento profetizaram juntamente com a doutrina apostólica para fundamentar a igreja, fazendo assim a necessidade de profeta algo extinguido. Lindo, né? Segunda dedução lógica. Não é possível a continuidade de meios como visões, sonhos, vozes audíveis e anjos, pois todos esses meios fizeram parte da antiga forma de Deus,
usar os profetas para se comunicar com o seu povo. Tendo, porém, cessado a revelação pela perfeição do cânon das Escrituras, cessaram esses meios parciais atualmente, pois, de outra forma, teríamos, além das Escrituras, outro meio de Deus nos falar. Basicamente, isso daqui é como uma obra, né? Nós temos colher de pedreiro, carrinho de pedreiro, nós temos cimento durante a obra, né? Nós temos prumo, nível. E todas essas ferramentas são necessárias. Mas depois que a casa está perfeita e completa e acabada, não faz sentido nenhum você botar um carrinho de mão no meio da sala. Não faz sentido nenhum você fazer qualquer uso que seja de uma colher de pedreiro. Assim também foram com os dons que cessaram. Dedução lógica número 3. Tendo Deus definido muito bem a sua vontade nos 66 livros da Bíblia, é impossível que hoje essa mesma vontade se comunique por meio de atos proféticos e dramáticos, ilustrativos para tornar conhecida a sua vontade. Cessados os profetas, cessaram seus métodos. Isso significa o quê? Que toda e qualquer arte visual que tentem fazer em nome de qualquer tipo de profecia, vamos fazer esses atos porque os profetas faziam atos proféticos. Não cabe. Por quê? Porque os atos proféticos eram dos profetas. E cessados os profetas, cessaram seus métodos. Quarta dedução lógica. Não é possível que existam hoje profetas sem que estes tenham a capacidade de produzir conteúdo inspirado, seja este, então, de teor somente vocal ou também de teor canônico. Essa é a grande pedra no sapato dos continuistas. Porque os continuistas mais honestos, como os adventistas, vão falar categoricamente que a profetisa Ellen White é canônica. Os continuistas mormons vão dizer que Joseph Smith é inspirado. Mas os falsários da Assembleia de Deus vão tentar manipular isso aqui. Mas é inevitável dizer que se os profetas continuam, seja em teor vocal ou em teor escrito, canônico, tem de se admitir que o conteúdo que está sendo produzido pelos profetas é inspirado. O próprio Paulo se botou dentro dessa questão de profecia, dizendo: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Poderia alguém afirmar que a obra de um apóstolo, enquanto profetizava, não era inspirada? Cremos que não, é impossível. E eu adicionei algo aqui que é o seguinte: é medíocre o argumento de que as profecias vocais hoje são de teor concordante com as escrituras e não acrescentam novas doutrinas. Esse é um argumento comum dos continuistas, dizendo o seguinte: olha, as profecias que acontecem hoje nas nossas igrejas, elas não trazem doutrina inédita. As profecias hoje concordam com o que está registrado. Mas isso não faz diferença, como eu botei aqui, como se isso fizesse alguma diferença. Pois sabemos que, por exemplo, os evangelhos sinóticos possuem teor majoritariamente igual de informação, mas nem por isso são excludentes, e não deixam de ser palavra de Deus. Isso é muito importante. Não é porque você tem uma passagem igual em Mateus que você tem em Marcos, ou uma passagem igual que você tem em Marcos que você tem em Lucas, que você pode pegar uma dessas passagens que estiver com menos informação e tirar ela da escritura, ou anulá-la, ou apagá-la, ou falar que ela não tem importância e não é inspirada. Ninguém vai fazer isso, por que não? Porque mesmo que ela seja igual, ela é a palavra de Deus. Ainda que seja uma genealogia, como a gente vê no começo de Mateus, ainda que seja uma genealogia, não esteja trazendo exatamente uma doutrina, ainda que seja de teor doutrinário também, né? Pois fala realmente da linhagem do Messias. Mas a questão não é o conteúdo da informação. Não é se é inédito, não é se é igual, não é se concorda, não é se só repete o que está escrito. A questão é que profecia, por essência,
é inspiração divina. Deus está falando ali. Se ele repete, se ele fala igual, se ele fala diferente, não é a questão. É uma questão que, por exemplo, se a profecia disser algo diferente do que está escrito, é algo problemático. Não é algo problemático só hoje, mas era algo problemático até na época do cânon aberto. Mas a questão da profecia é que ela, por essência, ela é um meio de inspiração de Deus. Agora, o conteúdo que ela produz, ela vem posteriormente a isso. Se é sinótipo, se é igual, ou se é diferente, ou se é uma genealogia, se é a carta de Filemon, não é o ponto. O ponto é o seguinte, é Deus falando? Se for Deus falando, então é Escritura. Se for Deus falando, tem peso de Escritura. O ponto, então, não é se são igualitários e concordantes, mas se são inspirados ou não. Pois o que queremos, no final, é saber se Deus está ou não falando conosco. Se o que Deus está falando é igual ao que está escrito, ou se é doutrina inédita, isso não é a questão em si. O ponto central da profecia é se Deus está intermediando, pela profecia, a sua comunicação ou não. Trata-se, portanto, de uma questão de natureza essencial e não meramente de conteúdo. O tipo de conteúdo inspirado é posterior ao fato de Deus se dispor a usar alguém como profeta. Então, o grande ponto da profecia é o seguinte: Deus está falando nessa pessoa? Porque eu sei que Deus fala na Escritura. Mas além da Escritura, Deus está falando nessa pessoa? Se sim, o conteúdo, se é igual ou inédito, é algo posterior. É algo que não interessa tanto do que realmente o fato de Deus estar falando. Importa, claramente, mas importa menos do que o fato de Deus estar falando. Porque se Deus não estiver falando, não importa também o conteúdo, de toda forma, né? Uma outra dedução lógica que temos aqui é o seguinte: profetas, hoje, então, tanto significariam a continuidade da revelação, como estamos vendo, com implicações em um cânon aberto, ainda aberto, e uma doutrina não fundamentada, como a gente viu em Efésios capítulo 2, 20, que já foi fundamentada. Porque se os profetas que fundamentam a doutrina continuam, e o seu trabalho continua, logo o trabalho deles que é fundamentar a doutrina está continuando também. Essa seria a implicação direta de também continuar ser apóstolos. Se os apóstolos fundamentam a doutrina e os apóstolos continuam, logo a doutrina está sendo fundamentada ainda. As implicações de um cano aberto e uma doutrina não fundamentada quanto à insuficiência da Escritura. Porque se se eu admito que Deus fala na Escritura, mas Deus está falando por meio de um profeta local, a Escritura não é suficiente para que Deus fale somente nela. Deus precisa falar em outros locais. E poderiam ser eles também um precedente, presta atenção, os profetas, para a continuidade de curas e milagres, como usando Moisés, Elias e Eliseu como argumento. Se admitirmos que profetas continuam, alguém pode argumentar que, olha, assim como Moisés era um profeta, Elias era um profeta, Eliseu era um profeta e eles operaram milagres, também tendo então nós hoje profetas, eles então podem operar essas curas e milagres sem dificuldade teológica nenhuma. Então esse seria mais um dos problemas que significaria admitir a continuidade profética. Outra dedução lógica: Deus mudou seu método de comunicação. Por isso, a profecia cessou. Isso é muito importante. Porque quando a gente fala tudo que a gente falou até aqui, a gente basicamente está afirmando que Deus realmente usou profetas, usou profecias sem dificuldade. Deus usou as pessoas. Deus usou esses vasos. Só que
Se ele não usa mais, se esse dom cessou, Deus mudou o seu método. Aí muitos irão, pentecostais, até em debate já usaram esse versículo, que é o Hebreus 13:8, que fala que Jesus é o mesmo, hoje, sempre, eternamente. Mas isso não tem nada a ver com o assunto. E eu acrescentei isso aqui na dedução lógica e botei um fato histórico aqui importante para entendermos essa exegese e argumentação completamente errada e esquisita. Que é o seguinte, é um erro crasso usar a argumentação e exegese do texto de Hebreus 13:8, que trata da natureza imutável do Senhor Jesus, para argumentar que seus modos e métodos não mudam. Certamente Deus não muda em seu ser, mas muda as formas pelas quais opera a sua vontade, como o próprio livro de Hebreus nitidamente demonstra em seu primeiro verso, Hebreus 1:1. As pessoas falam assim, não, Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente, Hebreus 13:8. Beleza, mas o primeiro versículo de Hebreus fala o seguinte, havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou no Filho. Percebe como que Deus muda a forma que ele falava antes para com a forma que ele fala agora. É claro que o ser imutável de Jesus não muda, mas o seu método mudou. E Hebreus 1 enfatiza isso. Fatidicamente. É algo inquestionável. Só que quem questiona isso aqui é doido, gente. Que Deus muda os seus métodos. Porque é exatamente isso que o texto está falando. Porque aí a gente vira a pergunta, não, então o que o texto está falando? Ah, não sei. Pois é, você não sabe. E é isso, ou você realmente admite o que o texto está falando isso, ou você não sabe, ou você é doido. Entendeu? Ou o cara é mentiroso, que ele está vendo o que está falando e fica mentindo, que é muito comum, né? Principalmente entre pentecostais. Sem falar que usar Hebreus 13:8 para justificar a continuidade profética ou de qualquer outro dom, nada mais é do que uma doutrina mórmon herética, talhada já no século XIX por Joseph Smith, no livro de Moroni. Isso aqui é antes da Rua Azusa, capítulo 10, versículo 19. E Joseph Smith escreveu esse livro aqui, herético, no século XIX. Mas esse livro de Moroni aqui, segundo Joseph Smith, ele foi escrito no ano 400 depois de Cristo. É claro que isso é uma mentira, né, pra boi dormir. Mas assim, ele talhou isso no século XIX, mas segundo a religião dele, o livro de Moroni foi escrito no ano 400. Então essa doutrina aqui está desde o ano 400, segundo o mormonismo, por aí. E olha só, olha o que é dito aqui. Livro de Moroni, capítulo 10, versículo 19. Veja. E desejaria exortar-vos, meus amados irmãos, a vos lembrardes de que ele, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está citando Hebreus 13:8. E que todos esses dons dos quais falei, que são espirituais, nunca desaparecerão, enquanto o mundo existir, a não ser pela incredulidade dos filhos dos homens. Então, esse argumento de usar Hebreus 13:8 sobre a não mutabilidade de Deus em seus métodos é um argumento mórmon. Sendo assim, quanto ao dom de profecia e seu cessacionismo, Deus não mudou em seu ser, mas em seu método de comunicação, como Hebreus 1:1 nos ensina e ratifica indubitavelmente que Deus muda em seus métodos. É claro que eu não estou usando Hebreus 1:1 para provar alguma coisa sobre o dom de profecia. Eu estou usando Hebreus 1:1 para provar que Deus muda seu método. Para provar que a profecia cessou, estamos usando outros textos. Mas esse vale para mostrar que Deus muda em seus métodos. Ok? Mais uma dedução lógica é a seguinte. É impossível termos hoje profetas por conta de dois motivos característicos. Eu falei de dois motivos de função, agora de dois motivos característicos. Primeiro, a nação de Israel perdeu seu status de povo de Deus. Lembra da parábola da vinha?
Virá o Senhor da vinha e dará a vinha a outros. Esses outros são gentios. Passando a ser hoje o povo de Deus todos aqueles que confiam pela fé em Jesus Cristo para a salvação, descentralizando assim aquela antiga nação. Ela era o palco único do assunto dos profetas do Antigo Testamento. Essa destituição, bem como a destruição de Jerusalém, é o motivo da não continuidade profética, pois o assunto central não existe mais. Contanto, também com a já chegada vinda do Messias. O que os profetas do Antigo Testamento faziam? Profetizavam sobre o Messias. Em que contexto? No contexto de Israel. Israel foi destituído como povo de Deus, Jerusalém foi destruída e o Messias já veio. Então os profetas do Antigo Testamento perderam em si a sua função. E esse é o primeiro, a sua característica de ação. Então esse é o primeiro ponto muito importante, o primeiro motivo muito importante. O segundo motivo é o seguinte: os profetas do Novo Testamento sempre estavam codependentes dos apóstolos, tanto para a manutenção quanto para a supervisão e julgamento deles. Ou seja, os apóstolos, por exemplo, a imposição da mão dos apóstolos dava o dom de profecia. Paulo impôs a mão sobre alguns homens para que eles recebessem o Espírito Santo e eles começaram a profetizar. Isso nem Ágabo aparece fora do contexto apostólico. Isso é inevitável. As profecias para que separassem Paulo e, se não me engano, Barnabé para uma missão, é um contexto apostólico. É impossível desvincular os profetas do Novo Testamento aos apóstolos. Eles não eram independentes, mas codependentes dos apóstolos. Porque os apóstolos faziam manutenção, supervisão e julgamento deles. Assim, onde estavam, assim não há apóstolos. Assim, onde não há apóstolos, nunca houve profetas do Novo Testamento em atividade legítima. Todos os que agiam fora dos apóstolos como profetas eram falsos. Você pode se lembrar de Jezabel, por exemplo, que é citada, uma mulher chamada Jezabel em Apocalipse, que se diz profetiza e era falsa. Por quê? Porque estava fora da doutrina e colegiado apostólico, fora da autoridade dos apóstolos. E eu botei aqui 1 Coríntios 14, 37, que Paulo fala que aqueles que se julgam profetas deveriam considerar as palavras de Paulo como tendo o Espírito Santo e como sendo um servo de Deus, como sendo um apóstolo. Então os profetas deveriam considerar as palavras de Paulo como mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Os profetas não poderiam passar da autoridade apostólica. Outra dedução lógica é o seguinte: os profetas não são mais necessários, pois o Cristo prometido já veio como eles previam. E por que aguardamos agora a segunda vinda deste mesmo Cristo, como eles também já anunciaram? Ou seja, eles anunciaram que Cristo viria, Cristo veio. Eles anunciaram que Cristo virá e nós estamos aguardando. Não há mais nada a se dizer por parte desse ministério e dom. Ou seja, um profeta hoje não tem utilidade alguma com o cano fechado, com as promessas dadas e com o fim do colégio apostólico, com a doutrina já fundada. Não há utilidade para um profeta hoje. Incrível. Entender isso é incrível. Tudo o que Deus tinha a dizer, ele já disse. Mais uma dedução lógica. As profecias hoje são impossíveis, pois o apóstolo Paulo afirmou que as profecias irão cessar. 1 Coríntios 13, versículo 8. Havendo línguas, havendo ciência e havendo profecias, cessarão. E como a operação destas era em relação à igreja da carta, no caso Corinto, isso significa que as profecias cessariam segundo a realidade da igreja terrena local que a recebeu. Percebe? Paulo escreveu uma epístola aos Coríntios, não necessariamente para você ler hoje em 2025 e analisar exegeticamente, mas ele escreveu uma carta pessoal para uma igreja que tinha problemas pessoais. Então, se era a intenção de Paulo elucidar problemas pessoais, ele fala para essa igreja local e pessoal que os dons irão cessar, isso deveria ser algo que elas deveriam crer.
que elas deveriam entender, que elas deveriam assimilar e admitir. Isso no primeiro século. Essa informação cessacionista, Paulo a dá em uma epístola pessoal a uma igreja local. Sendo assim, a informação de cessação das profecias era para eles, para que tomassem ciência de que essa cessação tocaria a realidade deles como igreja. Eles que tinham esse antigo dom operando. Ou seja, eles tinham esse dom de profecia, o dom era real, e Paulo fala a eles numa carta pessoal, olha, esses dons vão cessar. Então a realidade do cessacionismo para a igreja de Corinto era uma realidade imediata, porque a carta é imediatamente entregue a eles. Quando a gente vê historicamente que os dons realmente cessam no primeiro século, a igreja de Corinto ainda é uma realidade. Então a gente pode falar categoricamente que a igreja de Corinto realmente experimentou o cessacionismo previsto por Paulo. E isso historicamente é um fato incrível. Então, embora Paulo também regule, por exemplo, a profecia de 1 Coríntios 14, nesta igreja, ele o faz no contexto de uma igreja local ainda dependente de dons parciais. Muitos tentam argumentar que 1 Coríntios 14 são ordens para a igreja hoje atual, mas eles não percebem que essas ordens só fazem sentido num contexto de cânon aberto. Num contexto no qual as profecias ainda não eram reais e deveriam ser continuadas. As profecias não poderiam ser desestimuladas num cânon aberto. Por quê? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Era necessário. Mas com a maturidade da igreja e a conclusão do cânon, tais dons perderam sua relevância, como o próprio Paulo prevê em 1 Coríntios 13, 8 a 10. Pois Paulo em 1 Coríntios 13, 10 indica que o perfeito substituiria o que é parcial, as profecias. E esse perfeito é a revelação completa das Escrituras, que tornou obsoletos os dons temporários, inclusive o dom de profecia. Sendo assim, a gente chega à nossa última dedução lógica, que é a seguinte: é impossível, então, a continuidade profética hoje, pois, após a destituição e destruição de Israel e Jerusalém, após a fundamentação da doutrina da igreja, após a conclusão do cânon, 1 Coríntios 13, 9, em parte conhecemos, em parte profetizamos, ou seja, se profetizamos e em parte conhecemos, é porque estamos produzindo isto ainda. A profecia era necessária enquanto havia a produção do cânon, enquanto o cânon ainda não era completo, perfeito, era parcial. Mas após a conclusão do cânon e após o fim do século e da jurisdição apostólica, primeiro século, tudo o que um profeta era e fazia se tornou completo e, por conseguinte, inútil hoje. Ter um profeta hoje é algo inútil em vista de tudo isso que eu citei aqui em cima, como a destruição de instituição de Israel e Jerusalém, como a respeito da fundamentação da doutrina que a igreja já possui, após a conclusão do cânon, após o fim do século e jurisdição apostólica. Ter hoje um profeta seria algo inútil. Por quê? Porque os profetas cumpriram a sua missão, fazendo com que a cessação dos profetas não seja um acidente histórico. Isso é muito importante. Como alguns acusam que o próprio cânon é um acidente histórico. Isso só pode vir da boca de um sinergista mesmo, né? De um arminiano, de um pelagiano, de um semi-pelagiano, que acredita que até as próprias ações são soberanias humanas. Que o cânon é uma decisão de um concílio no século IV e não a inspiração divina do Espírito Santo e a preservação dos 66 livros para a igreja. Para esses arminianos que pensam que a vontade de Deus pode ser conduzida e alterada pela vontade do homem, os 66 livros que a gente
tem hoje é só um acidente histórico. Poderiam ser 64, 69, 70. Por quê? Porque eles não acreditam na soberania de Deus, no Espírito Santo. Eles acreditam na capacidade e historicidade humana. Por quê? Porque são os ímpios. E por isso são sinergistas. Mas, fazendo com que a cessação dos profetas não seja um acidente histórico, mas um ato soberano de Deus, que em sua sabedoria escolheu as Escrituras como meio definitivo de comunicação com seu povo, até que Cristo novamente venha. Percebe? A cessação dos profetas não é um acidente, mas um ato soberano de Deus, um ato sábio, de Deus escolher a partir, então, da finalização das Escrituras, esta como meio definitivo de Deus falar e se comunicar com o seu povo, até que Cristo venha novamente nos buscar. É por isso que nós, cessacionistas, argumentamos felizmente, de forma muito bem-aventurada, inclusive, e com uma convicção inabalável pelos argumentos pífios que já foram refutados aqui, dos continuistas, que o dom de profecia cessou. E afirmar a continuação do dom de profecia é botar a palavra de Deus, a suficiência na Escritura, no alvo da capacidade humana de querer outras coisas. A Bíblia não é suficiente, então precisamos de outras coisas. Afirmar o cessacionismo é afirmar a soberania de Deus em cuidar de sua igreja. Enquanto afirmar o continuismo é afirmar que Deus não foi capaz de nos dar uma comunicação suficiente e final de sua vontade até que ele venha novamente. Esse é o mar e o abismo de diferença entre ser um crente cessacionista que tem a sua satisfação e suficiência na Escritura, comparado a um crente continuista, que além de confiar somente em si mesmo e nas suas experiências, não confiará no Deus bíblico, no Deus das Escrituras. Aqueles que precisam de outros meios não precisam da Bíblia. É por isso que aqueles que são condenados também dirão: mas Senhor, em teu nome não profetizei eu? Não fiz prodígios e milagres? Isso é muito interessante, porque ali mostra que os condenados eles têm como característica a fiação, a confiança nas suas experiências. Você pode perceber que aqueles que estão sendo condenados ali não são cessacionistas, né? Por confissão e por fé. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tamo junto. E ainda tem mais uma parte, a parte 4, que é o apêndice apologético, que eu farei ainda em cima desse assunto do cessacionismo do dom de profecia. E após terminado a questão do dom de profecia e seu cessacionismo, ainda temos 18 dons para vermos. Que Deus nos abençoe e nos dê força para isso. Amém.